Deus, tudo bem? Olha, voltando aqui ao nosso estudo, acesse os nossos canais, seja bem-vindo aos nossos canais, acesse o YouTube, o Instagram, daqui a pouquinho, 8 horas, vai ter a mensagem de ontem, tá bom? Do culto, e nós vamos continuar respondendo aquela pergunta: por que Jesus de Nazaré e por que Jesus Cristo? Eu estou mostrando a você por que ele é Jesus de Nazaré. Então aqui ele está em nascimento, Maria já teve ele, e nós vamos ver o que os pastores ouviram. Eles foram lá, viram o menino, né? E nós vamos ver tudo isso agora, recapitulando para a gente dar continuidade, amém? Abra sua Bíblia aí, aqui em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 2, né? O versículo é o 16. Nós paramos aí, Bíblia. Aqui, ó, no capítulo 2, no versículo 16, a gente leu que o anjo apareceu para eles e falaram, né? Que o filho, o Salvador, estava nascendo. E eles correram até Belém e foram lá e constataram e viram que era verdade, que o anjo falou. Então, no versículo 16, ele diz assim, ó, e foram apressadamente e acharam Maria e José, o menino deitado aonde? Numa manjedoura. E vendo, divulgaram a palavra que acerca do menino lhe fora dito. E todos os que ouviram se maravilharam do que os pastores lhe diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhe havia sido dito. Tá vendo? Então, os pastores voltaram felizes, porque constataram a profecia de Isaías, que falava que o Messias ia nascer em Belém. E que o Salvador estava chegando à terra. E ele estava numa manjedoura. Aleluia. Eles pensavam, o povo de Israel pensava que Jesus ia voltar no palácio, né? Que o Salvador ia chegar no palácio. Jesus voltou através de Maria, né? Através de um lugar simples, uma manjedoura, um lugar onde se bota os animais para beber, para comer, porque eles não tinham mais condição de ficar, eles estavam hospedados ali. Ele estava em viagem, então ela teve a criança ali na hora, porque Deus permitiu, já estava escrito. E ela, diz aqui, e ela guardava todas aquelas palavras que ela ouvia falar do filho dela, ali, ela ouvia, falava e guardava, dizia, meu Deus, eu sou a bem-aventurada, eu sou a mulher abençoada, botando o Salvador no mundo. Então, para ela, era uma honra ser a mãe do Senhor Jesus aqui na terra. Amém? Isso é importante. Então, vamos continuar aqui. Hoje nós vamos ler o versículo 21. Diz assim, a circuncisão e a apresentação de Jesus. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Amém? Então, é o seguinte, lá em Israel, quando nascia um homem, com 8 dias, a criança, macho, ele tinha que ser apresentado no templo com o sacerdote. É igual as pessoas fazem hoje as tradições, que a pessoa batiza a criança, né, bota água na cabeça da criança. Era a mesma coisa, só que nós, evangélicos, nós não usamos a água, assim como muitos fazem por aí, né? Nós fazemos o quê? Nós apresentamos como o Senhor Jesus foi apresentado aqui. Ele pequenininho, né? Criança, 8 dias de vida. Maria e José levaram ele para se apresentar no templo, porque era a lei mosaica, né? Era tradição fazer isso. E ele estava circuncidado, quer dizer, eles iam circuncidar o Senhor Jesus. A criança, ele tirava a pele do pênis da criança, né? Mas isso é depois, você vai ver depois. Primeiro eles vão apresentar a criança a Deus. Diz aqui, ó, e eles foram, ó, e cumprindo-se o dia da purificação, segundo a lei de quem? De Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem a quem? Ao Senhor, tá vendo? É tão importante quando o seu filho nasce,
sua filha, você apresentar a Deus, isso quer dizer que você crê nele, que você quer receber a bênção do Senhor para o seu filho, para a sua filha. Amém? Mesmo ele sendo criança, porque uma criança não tem pecado. Ele não pode ser batizado porque ele não tem pecado. Ele é criança, é pura. O batismo é quando a pessoa já tem noção do certo e do errado, porque eles têm que se arrepender para poder ser batizado, né? Era a lei mosaica. Mas aqui o Senhor Jesus tinha 8 dias de vida. Ele tinha que ser apresentado no templo. Era o costume. E eles foram, cumprindo os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, levaram a Jerusalém para o apresentar ao Senhor. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho, tá vendo? Todo macho, primogênito, será consagrado ao Senhor. E para dar a oferta segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rola ou 2 pombinhos. Isso quer dizer o seguinte, eles tinham rituais, né? Eles tinham simbolismo. Aquelas rolas já simbolizava já o pecado daquela criança, mais na frente, né? Por causa do pecado de Adão, a gente teve essa herança, né? Ela só acaba quando a gente aceita o Senhor Jesus. Aí a gente perde aqueles pecados que Adão cometeu e Jesus dá nova vida a gente. Amém? Mas aqui eles tinham que apresentar, eles não podiam chegar lá no templo do Senhor com a criança sem apresentar uma oferta. Entendeu? Era uma oferta, era 2 rolinhas que representava já o sacrifício do Senhor Jesus. Amém? Bíblia. Então, aí eles foram levar Jesus no templo com 8 dias de vida. E levou a sua oferta, 2 pombinhas, 2 pombinhos. Aí aqui no versículo 25 ele diz assim, Simeão e Ana. Quem era Simeão e Ana? Você vai saber. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo e o quê? Temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo, você vê que o nome aqui, Espírito Santo, está com letra maiúscula. Isso quer dizer que é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo. Todas as vezes que você vê Espírito Santo com a letra maiúscula, é porque ali representa o Espírito Santo de Deus. Amém? E diz aqui, ó, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Amém? Então, Simeão e Ana, eles eram casais, eles não tinham filhos, né? Mas eles eram consagrados a Deus, eles viviam no templo, né? E eles eram profeta, homem de Deus, abençoado, homem temente a Deus. E eles foram e souberam dessa história, né? Que nasceu o Filho de Deus em Belém. E eles estavam esperando essa consolação de Israel. Qual era a consolação de Israel? Jesus Cristo. Jesus veio para os judeus. Jesus, quando veio aqui na terra, ele veio para o povo de Israel. Mas eles rejeitaram. Eles rejeitaram o Senhor Jesus. E é por isso que você vê isso aí, você vê essas guerras, você vê essas coisas que acontecem lá em Jerusalém. Ele é cercado de inimigo, por quê? Porque rejeitaram o Filho de Deus, rejeitaram Jesus Cristo. Mas Deus ainda tem uma esperança para eles. Eles ainda têm, mais na frente você vai saber, eles ainda têm uma resposta de Deus. Porque Deus é fiel a Abraão. E Deus prometeu a Abraão que salvaria o seu povo. Mas esse povo que está aí não herdará, porque eles rejeitaram Jesus. Só quem aceita Jesus é que vai para o céu. É verdade? É. Ele é o caminho, a verdade e ele é o Salvador. Amém? Então, Simeão era esse justo aqui, ó. Ele era um homem justo, ele e a sua esposa, eles eram servos de Deus. E foram, o 26, e foram revelados pelo Espírito Santo, tá vendo? Espírito Santo de novo. O Espírito Santo que eles não morreriam antes de ver o Cristo do Senhor. Aleluia! Tá vendo? Deus prometeu a eles que antes deles morrerem, ele ia ver Jesus. Ele ia ver o Salvador de Israel. Bíblia. Aqui, ó, nós paramos aqui. Então, eles esperavam a consolação de Israel, né?
E pelo Espírito, olha só, o 27, e pelo Espírito, ó, tá vendo? O Espírito com letra maiúscula, foi ao templo, quer dizer, guiado pelo Espírito Santo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para com eles procederem segundo o uso da lei, ele então tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Que coisa linda, né? Ele pegou a criança, o Senhor Jesus, com 8 dias, apresentou a Deus e ele louvou a Deus porque ele estava vendo o Salvador de Israel, ali nos braços dele. Aleluia! Era o Senhor Jesus, menino, glorificando a Deus, os anjos ali, tudo em volta. Era um clima de paz, de amor, de alegria, porque no coração daquele homem, ele já era um homem de idade, ele estava com 80 e poucos anos, ele e a sua esposa. E ele falou: Senhor, despede agora o teu servo. Ele dizia: eu podia morrer agora, que eu vou morrer em paz, porque eu estou vendo o Salvador da terra, o Salvador de Israel. Amém? Não é lindo? E amanhã você vai saber o que aconteceu. Vamos mais um pouquinho, é tão gostoso, né? Então, olha só o que ele disse aqui, ó. Ele então tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. Amém? Tá vendo que coisa linda? Ele disse: para a glória do teu povo Israel. Mas Israel rejeitou o Senhor Jesus. Mas nós não rejeitamos, nós cremos na salvação do Rei eterno. Então ele tomou em seus braços, glorificou a Deus e disse o 31, o qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. Ele falou tudo isso e José e sua mãe se maravilharam das coisas que lhe diziam. Tá vendo? Então, o José, o marido da Maria, se glorificavam, eles ficavam felizes, porque ele estava ouvindo essas coisas, né? E Maria, então, que era a escolhida do Senhor, ela estava felicíssima. Então, ele diz aqui: e José e sua mãe se maravilharam das coisas que lhe diziam. E Simeão os abençoou. Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: Eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para o sinal que é contraditado. Muito em Israel, e para o sinal que é contraditado. E uma espada transpassará também a tua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Ele já estava falando do que iria acontecer com o Senhor Jesus. Que ele ia passar pela cruz, ele ia ser transpassado, ele ia ser moído, como o profeta Isaías falava. Pelas suas pisaduras foi sarado, né? Jesus sofreu tudo isso quando ele já está adulto, para nos dar salvação. Coisa linda, né? Tudo planejado, tudo plano de Deus. É como a sua vida. Você ainda não conhece, mas Deus tem plano na sua vida. Talvez você ainda não conheça o Evangelho. Por isso que fez essa pergunta, de quem é Jesus Cristo e quem é Jesus de Nazaré. Porque você precisa conhecer a palavra de Deus, precisa conhecer a doutrina da graça e da verdade, que é o ensinamento da Igreja Universo em Cristo, Fé em Ação. Amém? Então, ele está falando aqui isso, que Jesus vai passar por tudo isso. Ele já profetizou ali para Maria e para o José, que iria acontecer com ele. Então Maria, naquele instante, ela já percebeu que ele era importantíssimo, que o filho que ela estava carregando era o homem mais importante do mundo, era ele. Aleluia. Amém? Bíblia, nós paramos aqui, que ele fala todas essas coisas para Maria, né? E José e sua mãe se maravilharam das coisas que ele dizia. E Simeão o abençoou e disse a Maria, sua mãe: Eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para o sinal que é contraditado.
E uma espada transpassará também a tua própria alma, para que se manifeste os pensamentos e muitos corações, quer dizer, os nossos pecados, ele ia carregar na cruz. E estava ali, 36, e estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de dia e de noite. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças, né? Ela dava graças a Deus. Amém? Então, essa profetisa, a Ana, ela estava com 80 e poucos anos. Ela era fiel a Deus, serva do Senhor. Ela era viúva, ela servia no templo. Amém? Com Simeão. Então, mas ela já ouvia também as profecias. E ela dava glória a Deus. Amém? Você dá glória a Deus? Fala assim, glória a Deus. Fala, glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Amém? Deus abençoe você. E na próxima segunda a gente vai continuar até chegar ao Cristo. Amém? Para você saber sobre Jesus Cristo e sobre Jesus de Nazaré. Amém? Que Deus abençoe você. E não esqueça, nesse domingo, hein? Ó, nesse domingo, às 8 horas em ponto, nós vamos estar dando início ao culto de adoração e louvor a Deus. É lindo adorar a Deus. Meu irmão, um sacrifício que você acorda e chegar na igreja 8 horas, Deus abençoe você em tudo que você faz. Coloca primeiro Deus na tua vida. Tem pessoas que, eu acordo cedo, então... mas se fosse para ir para uma festa, acordaria, não acordaria? Se fosse para ir no médico, não tinha que acordar? Vai lá ver o médico dos médicos, adorar o médico dos médicos, que é Jesus Cristo. Nós vamos adorá-lo neste domingo, às 8 horas em ponto. Estarei no altar da graça, juntamente com Alexandre, cantando os hinos maravilhosos. Nós estamos aprendendo hinos novos. E vamos adorar o nosso Deus com toda a nossa família da fé, né? Ali na Avenida Edgar Romero, 206, entre o Viaduto Negrão de Lima e o Mercadão de Madureira. Será um prazer te receber ali no domingo. E vamos continuar e vamos terminar o livro de Hebreus, tá? Vai ser o último capítulo, não perca, hein? Você que começou desde o início, vai ser Hebreus 13. É o último capítulo do livro de Hebreus, que nós estamos estudando sobre a lei e graça. Amém? Deus abençoe você e até domingo, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Fica na paz.